Nós estamos na lição de número 13. Chegamos aqui até a lição de número 13 e temos aprendido coisas maravilhosas, coisas que talvez, se não tivesse a lição, muitos aqui não aprenderiam. Então, coisas aí ocultas, coisas que estão dentro da palavra de Deus, escondidas para aqueles que gostam, amam ler a palavra de Deus. Então, o título da nossa lição de hoje vai nos dizer: o lugar santo. O lugar santo. Então nós já estudamos aí diversas lições falando sobre o pátio, sobre o átrio, falando sobre os utensílios que continham dentro desse pátio, dentro desse átrio. Falamos sobre as cortinas, falamos sobre o altar de holocausto, falamos sobre a pia. E hoje nós vamos entrar dentro do tabernáculo. Você está preparado, meu irmão, para entrar? Aleluia. Você está preparado para entrar dentro do tabernáculo? Quero já ressaltar para vocês que quando o sacerdote entrava dentro do tabernáculo, ele não entrava de qualquer jeito. Antes dele entrar, ele se primeiro purificava, lavava as mãos e os pés. Deixa eu fazer uma pergunta para você: já lavou as mãos e os pés? Então vamos entrar dentro do tabernáculo nessa noite e seja ministrado por essa aula no nome de Jesus. Temos aí, passou aqui, nosso texto áureo, já foi lido, mas eu quero que dá um ênfase especial, que nos diz assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, Hebreus 9:2. Então aí no texto áureo aí, se você ler na sua casa depois, eu acredito que você tem essa fome, você vai então bem observar aí o autor aí descrevendo sobre o tabernáculo. Então é muito importante que nós façamos essa leitura em casa, assim como já foi lido aí, já foi falado nos outros cultos. Também temos uma leitura diária para ser feita em casa. Talvez os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora ainda não saibam, mas temos uma leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para dar um complemento. A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: verdade prática: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Então também nós já estudamos sobre isso, e essa verdade prática vai nos dizer novamente que eu e você não estamos proibidos de estar na presença de Deus. Pelo contrário, eu e você temos livre acesso totalmente para entrar na presença de Deus. Os objetivos específicos dessa lição, eu quero aqui me deter somente nos objetivos específicos da aula de hoje. Na aula de terça-feira, ele vai dizer o seu respectivo objetivo específico, porque cada aula é necessário que o professor fale o seu objetivo que vai dar. Então, como eu não vou fazer aqui, não vou dar a aula de terça-feira, a princípio, não sei, mas tudo pode mudar. A princípio, então eu vou falar somente os dois objetivos que eu vou estar me detendo. Primeiro, conceituar o lugar santo. Segundo, elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Então nós vamos aprender aí coisas extraordinárias. Nós vemos, meus amados irmãos, que a EBT, Escola Bíblica para Todos, é realmente para quem ama a palavra de Deus, para quem tem fome, para quem tem sede. Eu não sei qual é o teu grau de fome e sede nesta noite, nesta tarde, mas eu tenho certeza que é grande, porque se você está aqui, você já é um vencedor. Quem sabe durante a semana toda você venceu o trabalho com muita dificuldade, a gente foi para o monte, mas tenha certeza que Deus ele tem algo para a sua vida nessa noite. Introdução. Olha aí o que vai nos dizer: o lugar santo tem muito a nos dizer. Estudaremos a sua simbologia, pois esta tem muito a ensinar-nos nestes dias difíceis e trabalhosos. Há consolação nesse estudo. Você não entendeu?
há consolação nesse estudo. Então não é apenas mais um estudo, há uma consolação da parte de Deus para nós. Então vamos entrar então no tabernáculo. Vamos para o primeiro tópico, que vai nos dizer aí, eu quero a ajuda da igreja no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Então, o lugar santo, vemos aí que o lugar santo não é um local qualquer. O local santo é um local de serviço, comunhão com Deus. E é o que nós vamos aprender agora. Você sabe o que é esse lugar? Se eu perguntar aqui para alguém e descer e dar o microfone, você sabe me responder? Não sabe? Graças a Deus você veio hoje aqui para saber. Que lugar é esse? Você já parou para pensar que lugar é esse? Lugar santo não é apenas um local feito para o serviço, também é feito. Mas você já parou para imaginar que lugar é esse? Talvez você já ouviu falar tantas vezes deste lugar santo, lugar santíssimo, mas até hoje você não sabe o que é. Talvez você tenha 20, 30, 40 anos de crente, 50 ou 20 ou novo, mas você nunca parou para imaginar a dimensão do que Deus queria realmente dizer nessa simbologia desse lugar. Então nós vamos aprender agora. Que lugar é esse? É preciso que nós saímos daqui entendendo o que é o lugar santo. Que lugar é esse? Então a lição vai nos dizer: o lugar santo era um local de serviço na qual todos podiam entrar. Não, todos podiam entrar, é isso? O lugar santo era um local de serviço na qual somente os sacerdotes podiam entrar para oficiar diante de Deus. Então olha aí, você já pode aprender que o local santo não era um local para todos. O local santo, ele era um local restrito, e somente os sacerdotes e o sumo sacerdote tinha essa autorização para entrar. Agora, por quê que somente os sacerdotes e o sumo sacerdote tinha essa autorização, não de Moisés, não do homem, mas de Deus para entrar? Porque quando Deus estabelece o tabernáculo, Ele também estabelece as tribos, e Ele vai estabelecer qual era a tribo que tinha essa autorização, esse direito de servir a Ele em totalidade. Então nós vemos aí que era a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi, os sacerdotes mais da linhagem de Coate, os coatitas, que vão ter este serviço, e mais ainda da linhagem do sumo sacerdote Arão. Então eles vão ter este serviço, somente eles podiam entrar neste local. Se hoje tivesse o local santo aqui, realmente somente os sacerdotes podiam entrar, e o sumo sacerdote. Todo o resto do povo, levita, cantor, adorador, ficava do lado de fora. Mas os sacerdotes, eles entravam neste local, para quê? Para conversar, para falar mal do irmão, para estar lá parado. Poxa, está calor aqui fora, no deserto, eu vou entrar no lugar santo, lá está fresquinho. Não poderia primeiro entrar de qualquer maneira, não. A Bíblia vai dizer que quando eles entravam no local santo, era para ser visto. Eles entravam no local santo para trabalhar. Ninguém entrava no lugar santo para ficar parado de mãos atadas, não. Eles entravam para o serviço, não para ser visto. Eles entravam para o serviço. Por quê? Porque quando eles estavam no átrio, os sacerdotes, todo o povo conseguia ver, assim como eu estou vendo aqui toda a igreja, a face de cada um, o rosto de cada um. O povo todo conseguia enxergar o sacerdote. Mas meu irmão, quando eles entravam dentro do tabernáculo, dentro do lugar santo, aí já ninguém conseguia mais olhar. Era um local não de ser visto lá dentro,
mas era um local de serviço a Deus. Lá dentro não tinha ninguém para olhar o que eles estavam fazendo. Lá dentro não tinha ninguém para acusar se eles estavam trabalhando. Ou seja, esse local, eles verdadeiramente, quando eles entravam, quando eles colocavam a planta dos seus pés, dentro dos seus corações estava ardendo uma chama de fazer um serviço de excelência para Deus. Então, quando eles adentravam esse local, eles entravam primeiro purificados mãos e pés, porque eles lavavam na bacia, na pia de bronze, entravam nesse local, e a partir quando eles entravam nesse local, era para desempenhar um serviço de excelência para Deus. Agora, e o povo? O povo fazia fila para entrar um de cada vez, logo após os sacerdotes. É isso? É isso, irmão Luiz? Não? Irmão Luiz está dizendo que não. Irmão Luiz, está aprendendo direitinho. Todo o povo não podia entrar. Por quê? Quem sabe alguém falou assim: não, eu quero experimentar, eu quero saber o que tem nesse lugar santo. Com certeza ia experimentar a morte, assim como já aconteceu algumas vezes. Então o povo se limitava no átrio apenas até ao altar de holocausto. No máximo que eles poderiam chegar, todo o povo era ali, não poderia passar dali. No átrio não era bagunçado. No átrio ninguém ficava andando para lá para cá assim, ó, sem nada para fazer. Não, existia um serviço de excelência. Os levitas estavam ali para servir a Deus. Todo o povo servia ao Senhor. Então, que lugar é esse? Um local de serviço, não de ser visto. Talvez, quem sabe, você conhece alguém que gosta muito de ser visto, mas não gosta de serviço. Mas deixa eu dizer uma coisa: todos aqueles que fazem um serviço para Deus, aleluias, eles já estão sendo vistos pelo próprio Deus. Aqueles que querem ser vistos pelo homem, realmente, de Deus eles não querem nada, só querem glória e louvor para eles próprios. Mas nós, como igreja, temos que procurar o serviço de Deus, assim como cada um que está aqui nessa noite. Ponto de número 2, também era, olha aí, um lugar de serviço e adoração. Como assim? Vamos entender agora. No tabernáculo havia uma porta e 2 véus. Esses 3 elementos impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. Agora, uma observação a se fazer é que não era o véu, não era a porta que impedia a presença dos pecadores, mas era a glória de Deus que estava naquele lugar, no local, que impedia dos pecadores entrar. Pecadores como? Os sacerdotes, o sumo sacerdote também pecavam. Nós vemos aí em toda a revista e na Bíblia que eles não estavam isentos do pecado, não estavam isentos. Mas Deus deu uma série de regras para quando o sacerdote, o sumo sacerdote, o povo pecar, para eles próprios, o sacerdote fazer um sacrifício antes de entrar no tabernáculo. Por quê? Porque, meu irmão, se ele entrasse no tabernáculo em pecado, não ia acontecer nada, né? Era morte na hora. Agora eu te pergunto, meu irmão, já imaginou se na casa de Deus hoje, Deus agisse com essa mesma regra? Se nós entrássemos aqui com pecado, com erro, falando mal, querendo ser melhores, quando pisasse o pé, queimado, estava ninguém aqui, estava vazia a igreja. Mas pela graça do Senhor Jesus, Ele nos lavou, nos comprou por teu sangue, e por isso nós somos lavados e remidos. Mas nos tempos antigos, no tempo do tabernáculo, era diferente. Por quê? Porque Deus queria mostrar que as regras deviam ser cumpridas e agidas rigorosamente conforme fosse mostrada. Veja, o caminho para Deus começava com o derramamento do sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador.
Agora entenda. Talvez você ouviu muito falar nessa revista sobre aspergir sangue, sobre degolar, mas talvez você não tenha tido o entendimento do que será isso. Quando a revista nos fala que o caminho para Deus começava no derramamento do sangue inocente, é que quando alguém pecasse, quando o povo pecava, eles levavam um animal para expiação de pecado. E a gente vê aí que o animal tinha que ser macho, sem mácula. Um cordeiro, um novilho, tinha que ser imaculado, não poderia ser fêmea, não poderia ter cascos. Então ele levava este animal, preste atenção, até o sacerdote, até o altar de holocausto. Ali no altar de holocausto, não era o ofertante que fazia ali o sacrifício do animal, não era. Fique sabendo que não era. Ele apenas entregava o animal inocente, e ali o sacerdote, a Bíblia diz que ele degolava. Sabe o que é degolar, não sabe? Passava a faca na garganta do animal inocente. O seu sangue ali, então, ele provavelmente colocava numa bacia, em algum utensílio, e os rins, as tripas, fala isso tudo na palavra de Deus. Toda a gordura era queimada no altar de holocausto, e já a pele do animal, junto com a cabeça e os chifres, era queimado fora do átrio, com as cinzas. Então esse sangue que era aspergido ali naquela bacia, o que ele representava? Representava a expiação do pecado de quem entregou o animal. Agora, o que era preciso? O sacerdote pegava aquela bacia, aquele sangue, levava até o lugar santo. Só que antes de entrar, nós já vimos que quando ele faz o sacrifício, o sacerdote lava as mãos e lava os pés. Por quê? Porque antes dele entrar no lugar santo, ele se purifica. Ele leva aquela bacia para dentro, aquele sangue do animal inocente, para dentro do local santo, lugar santo. Ele vai pegar aquele sangue, ele vai molhar a ponta do seu dedo. Ele vai aspergir 7 vezes, assim como diz a palavra de Deus, ali no véu, em frente o altar de incenso, aonde depois da cortina manifestava a presença de Deus. Ele vai molhar também o dedo no sangue do animal inocente, vai passar nas 4 pontas no altar de incenso. Para que ele fazia isso? Você imagina? Para que ele fazia isso? Porque somente através do sangue inocente de um animal é que o pecado daquele que entregou o animal era redimido. Então o trabalho do sacerdote era exatamente esse: levar o sangue para dentro do lugar santo, porque daí então o seu sangue seria expiação de pecado. E naquele momento, quando ele fazia o ritual, quando ele aspergia 7 vezes, porque sabemos que 7 é o número de Deus. Quem gosta desse negócio de numerologia bíblica é o pastor Ilmar Sattler. Quero aqui mandar um abraço para ele. Os nossos obreiros aqui, amam as palestras do nosso pastor Ilmar Sattler. Então 7 é o número de Deus. Ele aspergia 7 vezes e colocava também nas 4 pontas do altar de incenso. Então nós vemos que é preciso estudarmos a lição e temos em conta que o sacrifício não era feito dentro do local santo. Não era feito dentro do local santo. Dentro do local santo não era feito sacrifício, era fora do local santo. Por isso diz: o caminho para Deus começava com o derramamento do sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Claro que Deus, com isso, estava simbologicamente mostrando que somente através do sangue de um animal é que poderia ser redimido o pecado do povo.
Mais para frente, no Novo Testamento, nós vamos ver, e também em Hebreus vai nos dizer que, embora era feito esse sacrifício diariamente, não era uma vez. Nós sabemos que o sumo sacerdote entrava uma vez no lugar santíssimo, mas esse ritual aqui no lugar santo era diário. Por quê? Porque o povo pecava todo dia. O povo pecava toda hora, todo minuto. Então ali era uma maneira de redimir o pecado daquele que entregou a sua oferta. Agora, a Bíblia vai nos dizer que este sacrifício era insuficiente. Por quê? Porque somente na cruz do Calvário, quando Jesus entra no lugar santo uma vez, ele se doa por inteiro assim, rasgando a sua carne e aspergindo o seu próprio sangue até a última gota, por mim, por você, não somente por 2 ou 3 pessoas, mas pela humanidade inteira. E ali, quando o seu sangue é expiado na terra, quando recebe a expiação de pecado de Cristo, nós todos somos redimidos dos pecados. Por isso, na nova aliança não é preciso mais animal, não é preciso mais bode, não é preciso mais ovelha, não é preciso mais carneiro. Por quê? Porque Cristo já fez o nosso sacrifício. Não é preciso mais você fazer sacrifício. Talvez muitas pessoas vejam aí uma série de multidão andando para um tal local que fica lá no porto. Quando chega lá, o que eles fazem? Eu vou andar de joelhos aqui até determinado local, eu vou fazer um sacrifício. Talvez em determinados lugares, países do mundo, você vê aí que em determinadas datas as pessoas vão na rua e os outros vão chicoteando as pessoas atrás. Por quê? Porque aquilo ali demonstra um sacrifício para elas, para aprovar, para redimir os pecados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não é preciso mais fazer sacrifício. Nós não fazemos sacrifício nenhum. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito lá na cruz, aleluias. E eu e você hoje vivemos o tempo da graça. O sacrifício já foi feito e nós somos redimidos. Que lugar era esse? Um lugar de serviço, um lugar de adoração. Vamos avançar. Subtópico 3. O propósito do lugar santo. Então veja bem, no lugar santo entendemos que ali estava explícita a santidade de Deus, pois esse lugar era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Os sacerdotes faziam esses rituais uma vez. Não o quê? Não. Faziam diariamente. Então, não era um trabalho acomodado. Não, era um trabalho, meu irmão, de sacerdote. Pelo contrário, trabalhoso realmente. Por quê? Porque todo dia degolar animal, aspergir sangue, queimar gordura no altar de holocausto, pegar a carcaça do animal, queimar nas cinzas, entrar com sangue, aspergir todo dia. Você imagina fazer isso todo dia? Mas eles entravam e faziam isso com um coração alegre, porque eles sabiam que quando eles estavam entrando naquele local, quando eles estavam levando aquele sangue, eles sabiam que o pecador estava sendo redimido do pecado. Então, se eles negligenciassem esse ato, o pecador não era perdoado. Por isso existia uma confiança no sacerdote. O sacerdote não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa de valor. Entretanto, a apresentação dos sacrifícios não era perfeita nem suficiente, como registra a epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Eu quero aqui abrir rapidamente em Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Olha só o que nos vai dizer. A lição nos diz: entretanto, a apresentação do sacrifício não era perfeita nem suficiente, como registra a epístola aos Hebreus. Vamos ver se é verdade então, para ver se eu não estou falando aqui coisa da minha cabeça.
Hebreus capítulo 9, versículo 11, vai nos dizer assim, perceba a leitura: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia. Cristo, Ele se sacrificou, sabe por quê? Porque Ele fez uma promessa para mim e para você. Qual é essa promessa? Uma promessa não de crédito à habitação, uma promessa não de carro novo, zerado, não de casa, não, essas promessas, elas quem sabe pode ter feito um homem na sua vida, o bancário, mas Deus fez uma promessa que é a maior promessa que tem na Bíblia. O que é? É a vida eterna, é morar com Ele nas mansões celestiais, aleluia. Talvez, quem sabe, você nunca tenha almejado isso, mas deixa eu te dizer, tudo isso que você conhece, trabalho, casa, dinheiro, riqueza, vai passar, mas se tem uma coisa que não vai passar, é morar com o Senhor Jesus. Ele próprio diz: todas as coisas passarão, mas a minha palavra não vai passar. A maior promessa que Deus Jesus fez por nós é: um dia nós iremos morar com Ele, aleluia. Meu irmão, eu não sei se você vai morar, mas aqui tem um que vai morar com Ele nas mansões celestiais. Eu não sei se você almeja, mas aqui tem um que almeja morar com Cristo nas mansões celestiais. Então este era o propósito. O propósito do tabernáculo de Moisés é muito inferior ao propósito de Cristo na cruz, redimindo os nossos pecados. No ponto 2, subtópico 2, vamos avançar. Eu queria que você, no 3, falasse aí o título do subtópico número 2. Vamos lá, no 3? 1, 2, 3. As 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Então nós vamos observar agora as 3 peças que tem dentro do lugar santo. Ou seja, as 3 mobílias. Para que tinha aquelas mobílias? Para que, meu irmão, que tem esses microfones aqui? Você sabe? Para que tem esse violão, esse altar, esse piano? Tudo tem um propósito, não é? Essas cadeiras. Então dentro do tabernáculo também tem um propósito. Então ali nós vamos encontrar 3 mobílias. Vamos nos deter em breves minutos. O candeeiro ou castiçal de ouro. Vamos também falar da mesa dos pães da proposição ou os pães da presença. E por fim vamos falar também do altar de ouro ou altar de incenso. Visto aí que no subtópico 1 vai nos dizer exatamente isso, vamos pular exatamente para o subtópico 2, onde vamos entrar na primeira mobília. Quando entrávamos no tabernáculo, já estamos no lugar santo, então vamos avistar a primeira mobília. Pula aí o subtópico 1, que já foi falado. Subtópico de número 2, do tópico 2. Então, como nós já estamos dentro do tabernáculo, dentro do lugar santo, quando nós entrávamos ali na porta, nós podemos verificar que o candelabro ou o castiçal de ouro estava jogado no chão, cheio de cinzas. É isso que estava, igreja? Não, você imagina, no lugar santo, está abandonado assim? Que lugar santo é esse?
Quando nós entrávamos dentro do tabernáculo, como nós entramos agora, o castiçal de ouro se encontrava do lado esquerdo, a mesa dos pães à direita, e o altar de ouro, ou altar de incenso, se encontrava ali em frente ao véu. Embora, vamos estudar aqui essas três mobílias, e quero aqui também ressaltar que já estudamos na revista de Levítico, quando estudamos sobre cada peça, cada mobília, nós já estudamos ao pormenor. Então os nossos irmãos que estão aqui, também os nossos irmãos que estão nos assistindo agora, nós não iremos falar completamente o que cada coisa representa na sua totalidade. Vamos fazer aqui um resumo, porque seria uma aula que precisasse muito tempo. E como essas aulas já foram dadas, inclusive eu tive o privilégio e a alegria de poder falar dessas três mobílias. Então, se você tem a curiosidade de saber, entra aí na Rede Semear, procura aí o que cada mobília significava, que ali está explicado cada detalhe, cada medida, o que representava. Então, vamos entrar aqui no castiçal de ouro. Olha o que nos diz. Este texto da construção está em Êxodo capítulo 25, do 31 ao 37, vai nos dizer assim: o castiçal era feito de uma só peça de ouro, e sustentado por uma coluna central, de onde saíam 3 braços, de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Uma vez aceso, o castiçal iluminava todo o ambiente. As 7 lâmpadas produziam uma só luz. Então entenda uma coisa, preste atenção. Este castiçal, ele tinha uma base. Não vou falar aqui os detalhes, mas é importante saber que as outras mobílias, quase todas foram feitas de madeira de acácia. Só que quando Deus pede para o arquiteto, que foi Bezalel, temos 2 arquitetos, um é Bezalel e o outro é exatamente, Aholiabe. É até difícil falar, dá até vontade de falar língua estranha. 2 arquitetos aqui construíram, fizeram todo inspirados por Deus, e eles tinham um dom de fazer esses artifícios, que construíram essas coisas. Então, quando ele vai fazer o castiçal de ouro, Deus determinou que o castiçal seja de uma peça única, ou seja, não poderia ter emendas, não poderia ser fundido, ou seja, tinha que ser trabalhado, batido o ouro em uma peça só. Por quê? Porque este castiçal representa a perfeição de Cristo Jesus. Por isso ele é todo feito de ouro, porque representa a realeza, e o único rei que nós conhecemos é o Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, veja, tinha a base, tinha também, ele era sustentado por uma coluna central, como você vê ali na imagem, ali está um pouco baixa, mas dá para termos a noção mais ou menos de como era. E tinha 3 braços de cada lado. Cada lado tinha a mesma largura. Nenhuma largura era uma maior, outra menor, não, era todas da mesma largura. Agora, o que representa este castiçal? Com certeza, muitos crentes têm essa mobília em casa, tem adesivo no carro, tem pingente no paletó, no terno, no vestido. Muita gente compra isso, pede para vir lá de Israel, quando nós vamos lá em Israel, todo ano, em agosto, pede para trazer e colocar na sua sala. Para quê? Só para enfeitar. Mas ninguém sabe realmente o significado do candelabro, ou do castiçal de ouro. Nós vamos ver que Deus exige primeiro, não poderia se lâmpadas, as 7 lâmpadas não poderiam se apagar. Por quê? Porque dentro do lugar santo não tinha janela. Deus não mandou fazer janela, não. Então o único objeto que tinha que iluminar todo o ambiente era o castiçal de ouro. Ou seja, era como se fosse uma lâmpada, e ele é uma lâmpada para aquele local.
tinha 7 lâmpadas, mas as 7 lâmpadas era como se fosse uma só. Aleluia. E o que isso representa? Nós vamos ver que Deus ele exige, olha, o sacerdote deve alimentar este castiçal com azeite puro. E nós vemos aí, já estudamos, depois aqueles que quiserem, tenham conhecimento, têm fome de Deus, pesquise na Rede Semear sobre essa lição que foi dada sobre o castiçal de ouro. O azeite era puro, o que era? É a primeira batida. Eles batiam o azeite, aliás, a azeitona, na primeira prensa, encostava assim, ó, só um pouquinho, aí já saiu o que? O azeite virgem. Esse era o azeite específico para ser usado dentro do tabernáculo, para as coisas santas. Talvez, dona de casa, você tenha comprado aí, quando você vai no mercado, você vai lá ver azeite virgem, azeite extra virgem, azeite extra virgem. Você compra o mais barato, mas você não sabe o que significa, vai aprender agora. O azeite virgem, o que é? É o azeite mais puro que tem. Aleluias. É o azeite puro, é a primícia do azeite. Então Deus queria o que? A primícia do azeite para estar dentro do tabernáculo, para acender as lâmpadas. As lâmpadas não poderiam apagar. Meu irmão, você já ficou com certeza num local que ficou sem luz. Você ficou desconfortável, não ficou? Ou você gostou de ficar no escuro? Se você gostou de ficar no escuro, no final do culto a gente vai orar por você. Mas com certeza, e existe um estudo que nos diz que o ser humano não consegue habitar, ficar no escuro, porque ele depende da luz. Então ele precisava desse azeite puro. A primeira prensa era o azeite para encher. Vou falar só da primeira prensa, porque ainda tem mais 2 prensas para falar, mas isso está na outra aula do castiçal de ouro. A primeira prensa era o azeite mais puro que tinha, e naquele tempo nós vimos aí que durante 1 ano uma oliveira produzia cerca de 10 litros de azeite, e era valiosíssimo, caríssimo. Tanto é que nós vemos lá na parábola das 10 virgens, que as 5 loucas não quiseram pagar o preço, e ficaram para trás, porque o azeite é caro. O azeite exige que nós paguemos o preço caro. Aleluias. Mas entenda, o que representa? Nós vamos ver então a sua simbologia, que o castiçal de ouro representa a igreja. A igreja representa esse castiçal de ouro. Agora, o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Uma igreja sem azeite é uma igreja sem Espírito Santo de Deus. E a luz representa o quê? A luz representa Cristo Jesus. Então quando nós olhamos lá em Apocalipse capítulo 1, nós vamos ver que João, ele foi levado aos céus, e a Bíblia vai dizer que ele ouve uma voz que está falando com ele, e então ele vira para trás para ver quem estava falando com ele. Então quando ele olha, com certeza você já ouviu várias músicas falando sobre isso, ele olha e vê 7 castiçais de ouro. Só que no meio desses 7 castiçais de ouro, ele vê um, aleluias, que é semelhante ao Filho de Deus. Ele vê um que a Bíblia vai falar que os seus olhos é como de latão de fogo. Ele vê um que as suas vestes estão resplandecentes. Ele vai ver algo, um ser totalmente inimaginável, inexplicável de se falar. Se fôssemos falar, no nosso dicionário não caberíamos palavras para dizer o que João está vendo. Mas uma coisa certa, João está vendo o homem, o Filho de Deus. João está vendo o próprio Cristo, que ele está andando sobre os 7 castiçais de ouro. Ah, meu irmão, você não entendeu, você não pegou. O castiçal representa a igreja. A igreja sem o azeite é uma igreja sem o brilho do Espírito Santo. A igreja sem o azeite é uma igreja totalmente apagada, porque se ela não tem azeite, ela não tem o Espírito Santo. Se ela está apagada, ela não tem o brilho de Jesus Cristo. Mas na visão de João, no livro de Apocalipse, ele está andando entre os castiçais, aleluia, de ouro. Ele está passeando na igreja. O que está dizendo? Ele está dizendo: enquanto eu passeio na igreja, há
luz. Enquanto eu passeio na igreja, existe o brilho do Espírito Santo de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa: a igreja não pode perder esse azeite. Não é esse azeite aqui que é para ungir enfermos, ungir aqueles que estão precisando da unção. Não, eu estou dizendo do azeite do Espírito Santo. Uma igreja que tem o azeite é uma igreja acesa. Uma igreja que tem o azeite do Espírito Santo, ela ora, ela busca, ela congrega, ela sobe no monte, ela não está preocupada. Por quê? Porque ela está sendo iluminada por Cristo, que é a nossa luz. Oh glória. Meu irmão, que vontade de pregar. Tem que adiantar. Nós vamos ver então no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus ele é a luz do mundo. Nós precisamos ter este azeite que representa o Espírito Santo. Uma igreja sem Espírito Santo é uma igreja Graças a Deus, aqui nas nossas igrejas nós temos o brilho, nós temos a unção do Espírito Santo, e Ele passeia no meio dos castiçais de ouro, aleluias. Ele está aqui iluminando. Passemos então para o subtópico de número 3. Vai nos dizer assim: a mesa com os pães da proposição. Agora eu queria a ajuda de toda a igreja para ler aqui todo este contexto que envolve a mesa dos pães da proposição no 3. Vamos lá então? 1, 2, 3. A mesa era feita com madeira de acácia e recoberta de ouro. Nela eram colocados 12 pães da proposição. Os pães deveriam ser comidos pelos sacerdotes, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. E todos os obreiros devem alimentar-se de Cristo. Está vendo aí? Eita, agora. Essa ficou gravada lá na Rede Semear. Nós vamos entender e vamos ver agora, vamos entrar agora na mesa dos pães da proposição. Isso aí não era aquela mesinha de rack que fica lá no centro da sua sala, não. Era uma mesa que tinha suas medidas específicas, feita de madeira de acácia e revestida de diamante. É isso? Não, não é não? Ué... A igreja não pode comer tudo não. Era revestida de ouro, ouro puro. Por quê? Porque representava Jesus como homem, mas também representava Jesus como Deus. Porque ele era 100% homem, a madeira representa, isso traz a humanidade. E o ouro traz essa simbologia de realeza, de Cristo, de vencedor, de glorioso. Porque o ouro traz isso. Nós vemos aí então que ela era revestida de ouro, tinha suas medidas específicas. E o que tinha nela? Isso que é interessante. Não era aquele pão sovado que a gente come lá no Brasil, aquele pão de leite caseiro. Meu Deus, aquele pão, aquele croissant de chocolate. Não tinha nada disso lá. Já deu até fome, né? O que tinha lá na mesa dos pães da proposição era os pães feitos pelos coatitas, eles que tinham essa função de fazer os pães. Não era qualquer pessoa que fazia os pães, era da linhagem de Coate que fazia os pães da proposição. Uma coisa interessante é que estes pães, quando eram feitos, não poderiam levar fermento. Por quê? Porque nós vemos aí que a simbologia, quando nós lemos a Bíblia, vemos que o fermento representa o pecado. Então como é que pode os pães da proposição ter fermento, ter o pecado, está dentro do lugar santo? Não poderia. Então Deus tira o fermento, coloca aí os pães da proposição, que eles deveriam ficar em fileiras. Por acaso os pães não estão ali não, na imagem. É porque o sacerdote já deve ter comido. Os pães ficavam em fileira, 6 e 6, somando assim 12 pães. O que representava esses 12 pães? Representavam
as 12 tribos de Israel. Agora, e daí que representava as 12 tribos de Israel? O sumo sacerdote também tinha as 12 pedras nas suas vestes. Agora, os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel, e a sua simbologia era que enquanto os pães estivessem na mesa da proposição dentro do lugar santo, Deus estava querendo dizer assim: enquanto os pães estiverem no lugar santo, há provisão para todo o povo, há provisão para todas as tribos. Então, quando o sacerdote levava os pães, certamente ele falava: Deus está provendo tudo aquilo que nós precisamos. Aleluias. Meu irmão, Deus é um Deus de provisão. Não era só no passado que Ele provê, não. Ele ainda continua provendo na minha, na sua vida, em todos os sentidos, na área conjugal, na área financeira, na área da saúde. Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Então veja bem, representava as 12 tribos. Por quê? Porque representava a provisão de Deus. O que mais? Os pães deviam ser comidos pelos sacerdotes, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício da presença de Deus. Meu irmão, isso aqui você nunca ouviu, só se você realmente buscou. Você nunca ouviu, pode procurar no Google, no YouTube, não vai ter. Coisa forte, revelada dentro da palavra de Deus. Quando eles estavam ali com aqueles pães, estes pães deveriam ser trocados todo sábado. Então esses pães passavam 7 dias, e estes pães, somente quem poderia comer estes pães eram os sacerdotes. Então quando os sacerdotes vinham trocar os pães da mesa da proposição, nós sabemos que não era só um sacerdote que estava lá dentro fazendo o trabalho, mas assim vários sacerdotes em simultâneo, uns enchendo as lâmpadas com azeite, outros trocando pães, outros oferecendo o incensário, e outros fazendo outros serviços. Então quando eles iam trocar o pão no sábado, aqueles pães que ficaram durante a semana toda representando a provisão de Deus, os sacerdotes, antes de oficiar o seu trabalho, eles primeiro comiam esse pão. Para quê? Para eles se sustentar, para eles nutrir, para eles ter força para fazer o serviço de Deus dentro do lugar santo. Ah, meu irmão, você não pegou não, né? Antes de nós fazermos um serviço para Deus, é isso que a lição está nos dizendo, a revista, a Bíblia. Antes de você fazer um serviço para Deus, que serviço? Antes de você ir ministrar a palavra de Deus, antes de você pegar no microfone para louvar, pegar no instrumento para tocar, antes de você pegar numa câmera para fazer o seu trabalho, antes é necessário que nós nos alimentamos, porque pelo pão, o que representa o pão? O pão representa a palavra, aleluias. O pão representa a palavra de Deus, oh aleluias, maravilhas, oh glória a Deus. O pão representa a palavra. Então, meu irmão, antes de nós fazermos o serviço para Deus, é necessário nós nos alimentarmos primeiro pela palavra. Assim como os sacerdotes faziam, primeiro eles comiam pão para depois fazer o serviço, aleluias. Nós já comemos esse pão, aleluias, e temos a autoridade e o poder para ministrar a palavra de Deus. Agora veja, isso na velha aliança. Na nova aliança, quem é que pode comer o pão? Só o pastor João Paulo? Só os levitas? Olha o que diz ali, ó. Lê ali em amarelo. Peraí, deixa eu tirar esse microfone aqui. No 3, hein? Vamos lá. No finalzinho ali. 1, 2, 3. Aleluias. Na velha aliança, somente os sacerdotes poderiam comer o pão, mas na nova aliança, depois do sacrifício de Jesus, eu e você temos que nos alimentar deste pão todos os dias, todas as horas, todos os momentos, porque, meu irmão, quando nós nos alimentamos deste pão, aquilo que está nos entristecendo, aquilo que está nos angustiando, é tirado para fora, e a palavra de Deus, ela é colocada dentro dos nossos corações. Quem é o pão?
a Bíblia vai dizer que Jesus é o pão da vida. Meu Deus, que vontade de pregar, Senhor. Oh, aleluias. Jesus é o pão da vida. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está ali dando um sermão, as pessoas vão chegar em Jesus e vão dizer: Senhor, os nossos antepassados comeram o maná que Moisés deu. Aí Jesus vai dizer assim: olha, primeiramente, vai dar uma lapada, fala assim: primeiramente que não foi Moisés que deu o maná, mas foi meu Pai que deu o pão que desceu do céu. Outra coisa, eles comeram pão e voltaram a sentir fome. Meu irmão, eu vejo Jesus virando de costa, igual tem uns pregadores que faz aí. Eles comeram pão e voltaram a sentir fome. Mas o pão que eu der, o pão daquele que eu der, quando você comer, aleluia, a água que eu te der, nunca mais você vai ter fome, nunca mais você vai ter sede, aleluia. Este pão está aqui bem nas nossas mãos, é a palavra de Deus. Meu irmão, você não precisa de nada, nenhuma coisa, você não precisa se preocupar com nada. Somente coma este pão, a palavra de Deus. Oh glória. Então, perceba, no castiçal de ouro, Jesus é a luz na mesa dos pães, Jesus ele é o pão Vocês estão aprendendo, hein? Terceiro, quarto subtópico. Já estamos caminhando para o final, porque sabemos que daqui a pouquinho estaremos subindo ao monte. Meu irmão, não fique preocupado. O que é seu, é seu. Há uma coisa extraordinária hoje vai acontecer em cima do monte. Nós sabemos que Deus vai manifestar mais uma vez o seu poder. O altar de incenso. Então, a última mobília que ficava em frente, ali ao véu próximo da arca da aliança, apenas tinha o véu. Agora, uma coisa, mesmo esta mobília estando no lugar santo, ela pertencia ao lugar santíssimo. Por isso, ela estava ali, próxima ao véu. E agora vamos ver o que significa. O altar de incenso, feito à base de plantas aromáticas, que queimadas sobre ele, exalavam um agradável perfume. Então veja bem, este altar de incenso ou altar de ouro deveria ser rigorosamente feito pelo sacerdote como Deus ordenou. Nós vemos aí na lição aos Levíticos, como nós estudamos aí no passado, que Nadab e Abiú entraram com seu incensário, foram oferecer um fogo estranho e foram consumidos perante a presença de Deus. Então era necessário, importante, que o sacerdote cumprisse na íntegra aquilo que Deus determinou. Existia aí uma receita específica. Primeira coisa, a receita não poderia ser para uso próprio, deveria ser a receita que Deus mandou para uso exclusivamente da casa dele. Aleluias. Outra coisa, como que acendia este fogo? Era um fogo isqueiro? Era fogo de pedra? Era fogo da fogueira de São João? Você ri, né? Era fogo, que fogo era esse? Era o fogo que o próprio Deus mandou. Então este fogo que era aceso, pegado as brasas e colocado no incensário do sacerdote, era o fogo que o próprio Deus mandou no altar de holocausto. Então este fogo não era para apagar. Ele colocava as brasas no incensário, colocava ali e preparava as ervas aromáticas, e nós já estudamos também. Eu convido você a entrar na Rede Semear e a procurar esta lição maravilhosa. Então ele entrava no lugar santo, ali com o seu incensário, e quando ele chegava ali perto do altar de ouro, ele começava a fazer o ritual. E a Bíblia vai dizer que ia saindo um perfume muito forte. É isso? Não. Ia saindo um cheiro suave. Ia saindo um cheiro suave.
E aquele cheiro, apesar de ser suave, ele começava a tomar conta de todo lugar santo. Quando o sacerdote olhava, todo o local estava tomado por aquele perfume, exalando aquele cheiro suave. Então o sacerdote pegava aquele incensário, começava ali a fazer os seus rituais perto ali do véu do templo, próximo à Arca da Aliança. Então aquele perfume, aquele cheiro suave começava a passar através do véu. E o que tem do outro lado do véu? A presença de Deus. Aleluias, meu irmão, aleluias. Quantas vezes você já louvou, você já orou, você já pregou e falou assim: Senhor, recebe a minha oração, o meu louvor como cheiro suave, aleluias. Mas até hoje você não sabia o que significava. Mas aleluias, há um significado. Porque quando ele estava ali fazendo aquele ritual, aquele cheiro, aquele perfume representava as orações dos santos. Então quando o sacerdote estava ali fazendo aquele ritual, como se fossem as orações passando pelo véu do templo, chegando até a presença de Deus. E eu vejo quando Deus está ali recebendo aquele perfume suave, e Ele está agradando, porque lá fora a fumaça está subindo. E se a fumaça está subindo, é porque Deus está agradando do perfume suave. Aleluias. A palavra de Deus correlaciona o incenso como uma figura da oração. Então nós vemos aí que a nossa oração, em Apocalipse diz também, que as nossas orações são recolhidas. Aleluias. Toda oração no monte, toda oração que você já fez, toda oração que você fez, quem sabe no momento de angústia, no momento de alegria, no momento de tristeza, não importa. As suas orações, elas não são ao vento, elas não ficam aqui nessa parede, elas não ficam no ambiente onde você está, mas elas são recolhidas e levadas como cheiro suave. Aleluias. Talvez, quem sabe, você falou assim: mas eu já orei tantas vezes e não obtive respostas. Quantas vezes nós vimos pessoas orar, e quando elas se ajoelham para orar, elas não conseguem orar, não sai nada, elas conseguem apenas gemer. As lágrimas são a oração desta pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra também nos diz que até os gemidos inexprimíveis Ele sabe codificar. Aleluias. Até aquilo que você não conseguiu falar, que você gaguejou, que quem sabe ficou aquele pão dentro da sua garganta que você não conseguiu dizer, mas as suas lágrimas foram caindo. Saiba de uma coisa: Deus está recolhendo todas essas orações. Elas foram chegadas até o trono, mas elas não foram chegadas de qualquer maneira. O Senhor recebeu como cheiro suave. Aleluias, como cheiro suave. Então nós vemos aí que Jesus, então aqui no altar de incenso, Ele é o nosso mediador. Porque na velha aliança, só o sacerdote aqui podia mediar as orações de todo o povo no altar de incenso. Mas na nova aliança, meu irmão, aonde você está, no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, deitado, você pode entrar na presença de Deus no nome de Jesus. Por que no nome de Jesus? Porque Ele disse na sua palavra: aquele que não vem ao Pai a não ser por mim, não é. Temos que entrar no nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso mediador. É Ele que leva as nossas orações. É o Espírito Santo também, que também é o nosso outro consolador, que leva as nossas orações a Deus, no nome de Jesus. Aprendemos então que no candelabro de ouro, Jesus é a luz deste mundo. Na mesa dos pães da proposição, Jesus é o pão da vida. E no altar de ouro, ou no altar de incenso, Jesus é o nosso mediador. Meu irmão, todos os utensílios dentro do tabernáculo apontavam para Cristo, na qual hoje eu e você, graças ao nosso sacrifício de Jesus, temos livre e total acesso, no nome de Jesus. Quero encerrar aqui essa lição. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. E a nossa próxima lição é uma continuação desta lição.
Então vai ser a lição de número 14, parte final. E o professor vai dar esta lição aí, ó. O véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Meu irmão, não perca, essa lição aqui vai ser forte, vai ser fortíssima. Então eu quero aqui agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão não somente aqui na nave desse tempo, mas aqueles que também cultuaram conosco aí através da Rede Semear. Que Deus, o Espírito Santo, possa alcançar você através dessas lições e que você possa ser cheio do Espírito Santo. Quero aqui passar a direção deste culto para o nosso pastor João Paulo, que estará dando continuidade no nome de Jesus.